À vontade. Amém, amados? Graça e paz. Bom dia. É um prazer enorme estar com todos vocês nesta manhã. E me sinto lisonjeado por ter esta oportunidade de estar aqui neste altar. Mas eu não vou começar antes de apresentar a minha esposa, porque eu sempre digo, nem Salomão, em toda a sua glória, teve uma esposa como a minha. Por favor, uma salva de palmas, por gentileza. Amém. Ele sempre faz isso. Graça e paz, querida igreja. Que linda igreja, né? É um prazer estar aqui. E a gente traz um abraço bem caloroso, especialmente de Belém, né? Lá para nós é sempre muito quente. Não tem inverno, né? E a gente vem para cá todo preparado e tal, né? Com medo do frio. Então, assim, eu creio que esta manhã Deus tem algo muito extraordinário para falar com a igreja. E eu sempre digo, todas as vezes que meu marido fala, prega, Deus fala muito comigo. Eu choro, eu digo assim, puxa, eu nem sabia que você ia pregar essa palavra. Mas por que você? Eu precisava dizer para você. Então eu sempre me emociono muito e eu creio, eu tenho certeza do que Deus vai fazer esta manhã. Algo extraordinário. Então assim, abra o coração. Se você veio buscar uma resposta de Deus, eu mesmo todas as vezes que eu venho para o culto eu digo, Senhor, fala comigo. Responde as minhas inquietudes. Então eu creio que hoje o Senhor vai fazer coisas muito grandes. Muito obrigada, gente. Aleluias. Sou suspeito para falar porque eu sou fã, né? Então, que bom estar com vocês aqui nesta manhã. E eu tenho o prazer e o privilégio e agradecer também ao Bispo Rocha, né, por essa oportunidade também de estar aqui nessa manhã, porque eu tenho o prazer e o privilégio de dizer que hoje eu vou lançar um novo livro. E esse livro eu tive o prazer e o privilégio de ter o prefácio escrito pelo vosso bispo, o Bispo Rocha. E nós tivemos um café acho que foi em novembro do ano passado, e conversamos sobre o livro, e eu apresentei o livro para ele, falei, leia. Aí ele leu, eu falei, se fizer sentido para você, ele falou, todo sentido. Então eu vou escrever o prefácio para você e você vai lançar lá na nossa igreja. Aí eu disse, nem Salomão em toda a sua glória. E aqui estamos nesta manhã, e eu quero trazer para vocês que é algo que nós vamos falar já de dentro do livro, né? Uma pequena fatia disso, para que você já consiga compreender como é que esse livro pode te auxiliar na sua jornada, na sua vida espiritual. E não só a espiritual, é porque ela é a principal, mas depois vem todas as cadeias. A nossa vida emocional, a nossa vida familiar, a nossa vida financeira, a nossa vida pessoal. Porque, de alguma forma, todos nós enfrentamos, em algum momento, batalhas na nossa alma. Então, o tema desta manhã é a batalha da alma. A guerra entre o chamado e a conformidade. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 14, verso 29 até o verso 30. E juntos iremos aqui discorrer sobre esse texto. Gostei? Me senti estimulado, tá? Quem encontrou, diga, eu vou para o céu. Aleluias. O texto vai dizer, e ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, sentindo o vento, ou observando o vento, teve medo. E começou a afundar.
E aí ele clamou, dizendo: salva-me, Senhor. A primeira coisa que eu quero que você compreenda neste texto é que não foi o diabo que atrapalhou ele. Não foi a falta de fé que atrapalhou Pedro. Porque ele creu para descer, sim ou não? Sim. E ele começou a andar, sim ou não? Sim. Ele já estava vivendo o extraordinário, sim ou não? Sim. O que de verdade atrapalhou Pedro foi a perder o foco. E ao perder o foco, ele teve medo. A nossa batalha, a maior guerra que o cristão enfrenta, e ela sempre será travada dentro da alma. Não é do lado de fora, é do lado de dentro. Porque a alma é o lugar onde reside todos os nossos sentimentos, nossos pensamentos, nossas memórias, nossas decisões, nossas emoções, nossos desejos. E que por vezes é exatamente isso que tira o nosso foco, porque nos aponta para caminhos que não deveríamos estar olhando. É onde o céu encontra a resistência. E muitas vezes o inferno encontra as brechas. É na alma. É por isso que precisamos vencer esta batalha. Precisamos estar bem estruturados no Senhor espiritualmente, mas emocionalmente também firmados. Porque as brechas acontecem exatamente nessa parte, é neste momento, é nessa circunstância. Se você olhar e lembrar comigo, você vai se lembrar de Jó. A Bíblia diz que Jó era um homem justo, reto, íntegro, temente a Deus e se desviava do mal. Mas tem uma coisa: o medo. É aí que vem as brechas. E o próprio Jó vai dizer: tudo que eu mais temia me sobre. Conhece alguém que tem medo de barata? Levante a mão, deixa eu ver. Quem conhece? Não é para levantar a mão assim, não é assim não, tá? Quem é a primeira pessoa a ver a barata no ambiente? Se ela entrar no recinto, ela vai dizer assim: tem cheiro de barata. Ela se arrepia e diz: tem barata aqui. E se a barata voar, cai no colo de quem? Percebe? Terminamos atraindo para nós o objeto do nosso próprio medo. E no âmbito espiritual não é diferente. O inimigo vai encontrar exatamente essas brechas, porque ele não pode te tocar se não houver um espaço, uma brecha. E aí o que ele faz? Ele apresenta para você aquilo que te dá medo, para que você se desestruture, e aí ele tem a oportunidade. Porque se você não se desestruturar emocionalmente, ele não terá oportunidade na sua vida. Então hoje, Deus quer nos tirar da zona. Eu não gosto de falar a palavra zona de conforto, porque nem sempre ela é confortável. Eu gosto de falar que ela é uma zona de conformismo, porque nós estamos conformados e não confortados. É como alguém que carrega uma pedra no pé, entre o sapato e o seu pé. Por um bom tempo ele acostumou com aquilo. Não é confortável, mas está acostumado. E vai se levando a vida desta forma. Então nós vamos aqui caminhar por 3 etapas desta batalha. A primeira dela é o barco. O barco aqui vai representar a zona de conformismo da nossa alma. Pedro desceu do barco. E isso aponta, amados, ou representa pelo menos para a nossa alma, aquele ambiente confortável, aquele ambiente de controle, aquele ambiente de segurança, aquele ambiente de desculpas que nós já estamos acostumados a dar para nós mesmos. E por isso não saímos daquele lugar, mas o que está por trás de tudo isso é o medo de fazermos algo diferente.
Alguém já ouviu aquela frase? Que nós temos medo do novo? Mas eu vou dizer para vocês, nós não temos medo do novo. O que nós tememos mesmo é o velho. Como assim, pastor? Eu explico. Se eu garantir para você que no seu novo empreendimento você não vai falhar, você não vai errar, não vai passar por vergonha, não será humilhado, você teria medo? Então o seu medo não é do novo, o seu medo é de ter vergonha, o seu medo é de falhar, o seu medo é de errar. Sabe por quê? Porque você já sentiu isso na alma lá atrás, em algum momento da sua vida, e você não quer viver aquilo novamente. Então o seu medo real não é do novo, o seu medo real é do sentimento velho que você não quer viver novamente. E quando o inimigo sabe disso, ele vai te prender e vai te paralisar. Porque ele vai ficar apresentando para você as possibilidades negativas que você não quer viver. E por isso você não dá o passo. Diga para quem está do seu lado, em nome de Jesus, nesta manhã, você vai descer do barco. E você vai andar sobre as águas. Porque o novo na sua vida não será mais motivo de medo, mas um motivo de vitória e de conquista. Dê uma salva de palmas a esse Deus. Desça do barco e viva o sobrenatural de Deus. Saia desta zona do conformismo, dê um passo. Vença o medo, a insegurança, a incerteza. Dê o passo. Deus está do seu lado. Deus está com você. E eu sei que isso não é problema de fé, porque você crê em Deus. Não é problema de fé. Você acredita. E você sabe que Ele pode fazer um milagre. Você só fica inseguro na hora de fazer. Quem se acomoda no barco nunca conhecerá o poder que sustenta os passos de quem anda sobre as águas. Os outros discípulos nem desceram. Falam de Pedro, mas para mim Pedro estava mais evoluído do que os outros, porque ele pelo menos ousou a sair da zona do conformismo e a viver algo que nenhum dos outros discípulos viveram. Só Pedro pode contar o que é andar sobre as águas. Se 1 passo, 2 passos, 3 passos, eu não sei, mas só ele pode contar isso. Ninguém mais pode. Então diga para quem está do seu lado: Deus está te chamando para você viver uma história que só você poderá contar mais tarde. Ninguém mais poderá contar, só te aplaudir. Dê uma salva de palmas ao Senhor em nome de Jesus. Entende, amados? Então, o barco da alma pode ser o seu medo de fracassar, a crença de que você não nasceu para isso, ou um padrão de estagnação emocional. Então a batalha começa quando o Espírito está nos chamando para sair daquele lugar. De um lado, você não quer abrir mão da segurança. Do outro lado, você sente algo que te chama para sair do barco. É aí que a batalha começa, porque você começa a viver um conflito. Vou ou não vou, faço ou não faço, dou passo ou não dou passo, eu entro ou não entro. E aí o tempo vai passando, os anos vão passando, os dias vão passando. Mas Deus tem uma promessa, o Espírito está me chamando, mas você não chegou lá ainda porque não deu passo. Sim, Deus tem uma promessa para todos nós. Mas por que eu não cheguei lá ainda? Porque não deu passo. O Espírito diz: vem. Sua alma diz: fica aqui. Aqui está bom. Aqui é seguro. Mas Deus não te chamou para viver no razoável. Ele te chamou para viver o extraordinário. Segundo, é o desejo. O desejo é o clamor que existe dentro de nós por algo novo.
por algo diferente. Em Mateus 14, versículo 28, Senhor, se és tu, manda-me ir ter contigo. Havia um desejo dentro de Pedro? Sim, havia um desejo. Assim como há um desejo dentro de nós também, de vivermos algo novo, de termos algo diferente. Senhor, me dá só um sinal que é o Senhor, e aí Ele dá o sinal. Mas Senhor, aí nós ficamos igual o Gideão, né? Vai e volta. Senhor, se é o Senhor mesmo, amanhã o novelo de lã estará seco e a terra toda molhada de orvalho. Aí no outro dia chega lá, exatamente como ele havia falado, e fala, mas não se irrite, amanhã o novelo estará encharcado de orvalho e a terra toda seca. Mas o problema é que nunca chega o ponto final, porque a nossa alma se sente insegura, e eu fico esperando segurança. O desejo está aqui, a vontade está aqui, eu quero viver, eu sei que eu tenho chamado, eu já tenho esta unção, já tenho a liberação de Deus, mas não vou. Quantos de nós não vivemos em muitos momentos das nossas vidas, em muitas áreas das nossas vidas, exatamente assim? Foi por isso que Deus me inspirou a escrever esse livro. Para ele ser uma ferramenta que segura na nossa mão. Vai substituir Deus? Claro que não. Vai substituir o Espírito Santo? De forma alguma. Mas vai te ajudar na estratégia daquilo que você não está conseguindo. Mesmo sabendo que Deus está do seu lado. Pedro já teve a certeza de que era Jesus quando ele começou a andar, sim ou não? Mas no meio do caminho ele parou. Que é o que acontece conosco? Muitas vezes nós já temos certeza, mas ainda assim paramos, ainda assim desistimos, não andamos mais, nem vamos mais para a casa do Senhor, e vamos abrindo mão. Porque enquanto eu sei que é Deus, eu não sinto segurança para fazer. E aí eu começo o conflito. É aí que está a batalha. Quem aqui conhece a história da chinela virada? Chinela virada é aquela, chinela virada, minha mãe vai morrer, vai machucar, vai sofrer. Conhece? Quem conhece? Só para eu saber aqui. Ok. Você cresceu e tem certeza que a chinela não faz? Mas quando você vê uma chinela virada, aquela sensação, aquele desconforto, aquela coisa que cresce dentro, você chega a dizer assim, eu sei que não acontece nada, mas... Entendeu? Isso é para você entender como que é a batalha da nossa alma. Você sabe que Deus está na causa, você sabe que Deus pode, você sabe que Deus é contigo, você sabe que Deus te chamou, você sabe que a unção está sobre você, você já sabe da promessa, você já visualizou a promessa, mas aqui dentro continua me deixando inseguro. E aí o que acontece? Eu não faço. Ou eu faço o que não era para fazer. Desviro a chinela. Percebe, amados? O primeiro passo rumo ao milagre, sim, é o desejo de viver acima da média. Mas ele não será tudo se isso não for superado. E não é falta de fé. Quer ver outro exemplo? Quem aqui vai para a academia? Ok. Quem tem mais músculos? Um halterofilista ou alguém que não vai para a academia? Quem tem mais músculos?
Na verdade, todos têm o mesmo músculo. O tríceps, quem vai tem, quem não vai tem também. Senão o braço não movimentava. Agora, de quem é mais visível, aí sim, é de quem vai para a academia, porque exercita o músculo. Então diga para quem está do seu lado, você tem fé. Mas você quer que ela fique robusta, visível, aparente. Exercite ela no nome de Jesus. Em nome do Senhor, vença a batalha da sua alma. Desça do barco, tenha o desejo, mas ande em direção. Pense comigo, quantas vezes a sua alma já sabotou o seu desejo de crescer? Quantas vezes você quis começar um negócio, mudar um padrão de comportamento, viver algo novo em Deus, e a sua alma te sabotou? Quer ver um exemplo disso? Moisés era um grande líder, sim ou não? Tinha uma intimidade com Deus que ninguém tinha, sim ou não? Deus disse: com os profetas eu falo em sonho, mas com Moisés eu falo. Uau! Mas um dia a alma dele sabotou ele. E quando a nossa alma nos sabota, nós não conseguimos, apesar de saber, obedecer Deus na integridade da palavra. Deus disse: fale com a rocha e ela dará água. Mas a alma dele estava em conflito, ele estava irritado com o povo. Ele chegou diante da rocha e disse: ó povo rebelde, poderia eu tirar água da rocha para vocês? E pá, pá. Deus disse: Moisés e Arão, vem cá. Olha para lá. Está vendo a terra prometida? Estou, Senhor. Pois é. Porque você e Arão não deu a glória a mim. Vocês não entrarão lá. A alma de Moisés sabotou Moisés. Ele perdeu o céu? Claro que não. Deixou de ser um grande líder? De forma alguma. Perdeu intimidade com Deus? De forma alguma. Mas deixou de viver o extraordinário que Deus tinha para ele. Então diga para quem está do seu lado agora, em nome de Jesus: eu profetizo sobre a sua vida que você vencerá a batalha da alma e você não será impedido de viver o extraordinário de Deus para a sua vida. Dê um aplauso ao Senhor, glorifica este Deus. Muitas vezes a nossa alma está dizendo para nós: agora não, isso não é para você. Pedro tinha o desejo, ousou pedir o impossível, deu o passo para fazer, mas no meio do caminho, ele olhou para onde não era para olhar. E a alma dele balançou. Não foi o diabo que impediu Pedro de andar. Foi o medo dele. O próprio medo da sua própria alma. O medo é uma emoção que está em nós. E está por um motivo. Ele está lá para nos proteger de perigos. Mas quando nós não estamos no controle dele, ele nos controla. Todas as emoções que existem em nós, elas existem por um motivo. E elas têm que estar aí. Mas quem tem que gerenciar isso é você. E não as suas emoções gerenciar você. Porque se ela gerenciar, você perde a batalha da alma. E deixa de viver o que Deus tem para nossas vidas. É por isso que muitos de nós não estamos vivendo ainda
tudo, a totalidade. Moisés viu grandes milagres. Moisés viu Deus fazer coisas fantásticas. Moisés foi usado para abrir o Mar Vermelho. Moisés já tinha tirado água da rocha em um outro tempo. Mas nesse momento, ele perdeu. Aí vem o terceiro, que é o afogamento. E o que é afogamento? Aqui aponta para as nossas crenças limitantes, que limitam o nosso espírito. Sentindo o vento forte, teve medo e começou a afundar. Por quê? Pedro estava indo bem. Estava indo bem. A sua alma tinha um desejo, tinha fé, gritava por algo novo. Ele começou a viver o algo novo. Mas de repente, ela afundou. Mas não foi na falta de fé. Foi por causa das crenças antigas que estavam instaladas. Não posso andar sobre as águas, isso não é possível. Ele era pescador. Ele conhece as águas mais do que ninguém. Mas o que estava instaurado nele e estabelecido nele como crenças a respeito da água é: sem um barco ninguém anda. E no momento que ele estava vivendo o extraordinário de Deus, o sobrenatural de Deus, a alma dele entrou no questionamento em relação às crenças que já existiam, as crenças centrais existentes dentro dele, que estarta a crença limitante e diz: não, está errado, não posso andar. Aí ele afunda. O que faz afundar, amados, não é a água. O que faz afundar são os pensamentos. Porque são eles que te convencem de que você não pode fazer isso. São seus próprios pensamentos que te convencem que você não pode prosperar. São seus próprios pensamentos que te convencem que você não pode ter uma família feliz. São seus pensamentos que te convencem que os seus filhos não estarão ao seu lado. Porque você tem crenças que foram instauradas lá atrás e que agora estão te incomodando. Não posso, isso é perigoso demais, não vai dar certo. E aí o afogamento não começa nos pés, mas na cabeça, nos pensamentos, na alma cheia de crenças limitantes, que vai desativar a sua capacidade de obedecer a Deus sem questionar o que Ele está dizendo. É por isso que precisamos encontrar lógica para obedecer. Está errado, aí é o problema. Porque a minha lógica vai estar baseada nas minhas crenças já instauradas. E elas não têm a ver com Deus. Elas só têm a ver com as nossas experiências. Ou com a interpretação que nós tivemos da vida que vivemos. Mas não é com Deus. Porque com Deus você é mais do que vencedor. Com Deus quer andar sobre as águas? Vem. É só isso. Quais são as vozes que ecoam dentro da sua alma hoje? Você pode até andar alguns metros sob o milagre, mas se não vencer essas mentiras do passado, essas experiências da infância, ou a autossabotagem, você vai começar a afundar. E é quando nós entramos no desespero e dizemos: Deus. Ou começamos a dizer: então Deus não queria que eu viesse para cá. Ora, quando eu vim eu tinha certeza e convicção de que era para vir. Agora que estou aqui, comecei a olhar para o vento, comecei a olhar para a tempestade, começou a entrar o medo e agora já não tenho certeza mais.
E agora já estou pensando até em voltar. Porque quando Deus te chamou, Ele não falou que seria simples. Ele só disse que seria possível. Se for de Deus, vai dar certo. Mas isso não significa que você não enfrentará lutas. A gente tem um pensamento que vai de crença limitante lá atrás, que só é de Deus se não tiver problemas. Quem disse isso? Onde é que está escrito isso? Quem nos ensinou isso? Pelo contrário. Pelo contrário. A única coisa que Ele nos promete é: eu já venci o mundo. Então supõe-se que você se tornando uma alma com Cristo, porque a Bíblia diz que aquele que se une ao Senhor se torna um espírito com Ele. Então se Ele venceu, você também venceu. Sabe, amados, isso acontece em todas as áreas das nossas vidas. Quer ver um paralelo? Israel, quando estava preso no Egito, é a mesma história de Pedro andando sobre as águas. O barco era o Egito, que era um lugar de escravidão, de controle. Mas Israel estava acostumado com chicote. Acostumado com pouco ou com o mínimo. Era um barco de sofrimento? Sim, era um barco. Mas era um barco conhecido. A alma deles estava acostumada com a escravidão e com a rotina, em ter os seus filhos masculinos ao nascer, ser lançado no Nilo, enforcados, sufocados. Estavam acostumados com isso, acostumados com os pepinos, com a cebola do Egito, acostumados com o chicote. Eles estavam acostumados, mas tinham um desejo de mudança, assim como Pedro também, de viver algo novo, de algo diferente. Por isso o clamor deles. E aí Deus atende. Aí eu vejo a mesma coisa agora, só que em vez de Jesus é o próprio Jeová dizendo: vem para o novo, vem para a liberdade, vem para viver o extraordinário, vem para viver a diferença, venha. E aí o povo começa a andar. Só que no meio do caminho vem também o afogamento. Porque eles começaram a olhar para as dificuldades. E aí começou a murmuração. Seria melhor termos morrido no Egito. Ai, quem me dera voltar para o Egito e comer os pepinos e as cebolas que lá estão. A batalha da alma, amados, está em todos que têm uma alma, e elas se manifestam para cada um de nós em áreas e momentos diferentes da nossa vida. Mas infelizmente todos nós temos que enfrentar isso, e fugir disso não vai resolver. O único caminho é vencê-la. E muitos daqueles que saíram do Egito não chegaram na terra prometida, porque se afogaram no meio do deserto. Mas o que Deus tem para nós, e eu creio que Deus me chamou para este tempo, exatamente para trazer esta mensagem, esta palavra aos corações. Porque Deus não quer que nenhum dos seus filhos se afoguem mais, mas que viva o extraordinário e chegue do outro lado, entre na terra prometida, entre na promessa, viva o extraordinário do Senhor. Não desista no meio do caminho, não pare a sua história, mas viva o que Deus tem estabelecido para você desde antes da fundação do mundo, porque Ele te chamou, Ele te conheceu e te viu no nome do Senhor dos Exércitos.
Hoje o Espírito Santo te pergunta: onde está a sua alma? Ela está presa no barco da estagnação? Ela está gritando por algo novo? Ou está afundando nas mentiras que você acreditou por toda a sua vida? Não é sua culpa, você ouviu isso. Mas é sua responsabilidade romper com isso. As mentiras que te contaram não é sua culpa. Você só simplesmente recebeu e passou a acreditar nelas. Ok. Mas é sua responsabilidade romper com isso. Israel passou 430 anos escravos. A única coisa que Israel conhecia era isso. Não é culpa deles, mas era a responsabilidade deles. Quando começaram a viver o extraordinário de Deus e a ver os milagres que Deus havia feito, a partir dali era a responsabilidade deles. Eles não pediram para nascer escravos, eles nasceram escravos. Foram criados como escravos. Tirar Israel do Egito foi fácil. Tirar o Egito de Israel é que não foi fácil. Feche seus olhos aí onde você está. Você não precisa mais viver dominado por essa guerra. Jesus já venceu por você. E hoje Ele te chama para fora do barco, para viver o sobrenatural, para reprogramar as suas crenças e dar a si mesmo a liberdade no Espírito, para viver o grande e poderoso poder de Deus na sua vida.